realizamos esse podcast, queríamos trazer mulheres que nos inspiram e também lançar luz sobre coletivos que acreditam no mesmo que a gente. O famoso uma puxa a outra e a gente sobe juntas, sabe? Natural, então, que a gente convidasse a Gisele Gasparotto, dona proprietária da Lulu 5 Ciclismo, para conversar com a gente sobre o esporte como ferramenta de empoderamento. Bem-vinda! Obrigada, Naths. Naths, é isso. Inclusive, a gente assina assim nosso e-mail. Gi, prazer enorme conversar com você. A gente te conhece de muitos outros carnavais. Somos companheiras de time Strava Brasil e é um prazer enorme conviver e poder aprender tanto com você e trocar ideia, falar sobre causas, né? Feminismo, trazer mais mulheres para o esporte. Então, muito obrigada. Obrigada. Sabe uma coisa que você não sabe? Que eu me lembrei que eu entrevistei a Gi antes, numa vida pré-Inspira e Transpira. Pra matéria, sei lá, da Glamour, da Foi Vogue. da Glamour. É, Foi da né? Glamour, Gente, me Nath. veio isso agora. E quando a Amanda é minha enteada de 11 anos, quando ela começou a aprender a pedalar, eu falei, deixa eu falar com a Gisele pra entender quem é que pode ensinar, dar aula e tal. Então agora eu lembrei que é realmente de outros carnavais e não só com você. Olha, que reencontro lindo! Não é? E quando eu busquei Lulu 5 que agora é Lulu Ciclismo, né? Exatamente. Quando Rebrand, eu busquei, muito rebrand, bem. é ótimo. Eu me lembro que quando eu busquei Lulu Ciclismo pra Amanda, me brilhou os olhos, assim, a causa, as imagens. E aí, hoje, no perfil da Lulu, o que tá escrito é Riding to Empower. Então, eu queria começar por aí. Conta pra gente o que isso significa pra você, o que significa pra todas essas mulheres que estão ali pedalando junto com você. É muito bom falar sobre isso. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu admiro muito vocês, a causa de vocês também. Então, sempre que vocês me convidarem, estarei aqui com uma prazer. A recíproca é verdadeira. A Lulu, ela começou com um propósito que, na verdade, eu não sabia muito bem qual era. Eu sempre falo, as pessoas me perguntam, eu falo que eu não planejei a Lulu. Mas eu queria muito, e sempre foi uma coisa que eu quis muito forte, que mais mulheres experimentassem o esporte. Que eu experimentei, né? O ciclismo, antes de transformar a vida de outras mulheres, transformou a minha. E eu comecei a querer entender, né? E querer trazer mais mulheres para esse ambiente. Então, o Riding to Empower vem disso, né? Vamos empoderar mais mulheres e trazer mais mulheres para o esporte. No caso, o meu esporte, que é o ciclismo. Com acolhimento, com paciência, com inspiração no sentido de se eu posso, se eu conseguir, você também consegue. Então, acho que a mensagem da Lulu é muito essa. Não tem idade, não tem biotipo, não tem tempo, né? Acho que todo mundo que quer se dedicar e não tem essa necessidade de ser performance o tempo todo. Você pode usar o esporte para ser uma ferramenta como qualquer outra, né? E para te ajudar, para desenvolver características que só quem pratica o esporte sabe quais são, da autoestima, da autoconfiança, da capacidade de você ter coragem, às vezes, de enfrentar os desafios. Então, acho que é tudo isso, né, que traz. Tudo isso. E você comentou agora há pouco que o esporte mudou a sua vida, né? Então, e a gente sabe, porque também vivemos, também sentimos isso na pele. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso, como ele mudou, o que aconteceu e como você vê isso acontecer com as meninas da Lulu também, sabe? Com quem você convive, ensina, aprende. Na verdade, é uma transformação que a gente, às vezes, não consegue muito mensurar, de você definir qual foi a transformação, mas quando eu comecei a pedalar, eu pratiquei outros esportes, minha vida inteira, eu fiz natação, eu lutei boxe, eu jogava vôlei, handball, eu era bem ativa no esporte, mas com a bike foi um pouco diferente, com a bike foi uma sensação assim de empoderamento mesmo, de falar, nossa, eu sou capaz de fazer isso. Não sei se pelo desafio mesmo, porque o ciclismo é um esporte bem desafiador.
né? Não é natural, né? Não é uma mecânica, um movimento natural como a corrida, por exemplo. A corrida, Exatamente. o ser humano veio evoluindo desde a idade, sei lá, da pedra, melhorando a mecânica. Agora, o ciclismo é diferente, depende do equipamento. Exatamente, Nath. Então, eu acho que eu nunca tinha me visto capaz, por exemplo, de fazer 100 quilômetros. E de rodar 100 quilômetros. E hoje, às vezes, você fala para as pessoas, quanto tempo você roda? Eu rodo... Qual foi sua máxima? Sei lá, 220. E as pessoas falam, meu Deus, 220. Acham um absurdo, né? De nunca vou conseguir. E eu acho que quando eu comecei a pedalar, que eu comecei a ver que eu era capaz, não, se eu treinar, se eu me dedicar, isso foi transformando aos poucos. E aí, quando eu falo em transformação, é de você acreditar que não tem nada nessa vida que você não consiga lidar. Acho que isso é o mais importante. Aconteceram muitas coisas na minha vida, me separei, uma filha pequena, durante esse tempo assim que eu entrei no ciclismo. E aí tive que criar minha filha praticamente sozinha, e trabalho, né, questão financeira, sentimental, família e tudo mais. E o esporte, ele me trouxe essa confiança de que não tem nada que eu não consiga lidar e não consiga resolver de alguma forma. E ter a paciência, de repente, para deixar o tempo agir. Porque o ciclismo é um esporte de muita paciência. E de acreditar e de confiar muito no processo. Que tem dias que você vai estar bem, tem dias que você não vai estar bem. Tem dia que você vai querer vender a bicicleta porque você não aguenta mais pedalar. Tem dia que você fala, nossa, eu tô pondo força aqui no pedal e a bike vai. E a vida é assim também, né? A gente não tem uma vida linear, né, crescente. A gente está sempre assim, altos e baixos. Então, acho que a bike, para mim, ela espelha muito a vida. E faz com que eu consiga lidar melhor com todas as situações hoje. E você viu situações que te deram força e vontade de continuar? Porque, por exemplo, no Inspira, a gente recebe muitos relatos, né, de seguidoras, enfim, manas que compõem a nossa comunidade. Teve gente que se livrou de relacionamento abusivo depois que começou a praticar esporte. Teve gente que teve coragem de fazer uma mudança de rota no trabalho. Então, a gente recebe muitos relatos, assim, que são emocionantes. Você já colheu alguns, por exemplo, das Lulus? Lulusettes? Como que você se chama? Lulus. Muitos, inclusive eu, né? Mudei completamente de vida. Eu saí do mercado de seguros depois de 20 anos para tocar Lulu. Mas sim, muitas mulheres me procuram para começar a pedalar e depois elas falam, nossa, eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada, eu tomava remédio para depressão, não tomo mais, eu consegui mudar de emprego, eu tive coragem de fazer essa transição de carreira, resolver questões familiares. É muito comum isso, né? E isso me dá força para continuar, porque eu amo o que eu faço. Eu não imagino fazendo outra coisa hoje, mas é um trabalho puxado. As pessoas acham que não, mas é um trabalho puxado. Se acordar cedo todo dia, ir lá, dar aula, e tem cursos, e às vezes ontem fui dormir 10 horas da noite, e eu tô acostumada a dormir mais cedo, porque eu acordo muito cedo. Então é um trabalho intenso. E fora isso, toda a exposição que a gente tem, às vezes a gente acaba tendo que lidar com críticas e tudo mais. Então, às vezes eu falo, nossa, será que eu continuo? E aí eu recebo sempre uma resposta, e a resposta vem delas, das pessoas que têm, as mulheres que têm esse contato, que usam essa comunidade, essa rede de apoio. Então, isso dá força para não desistir, para continuar sempre. Nossa, eu fiquei emocionada, porque a gente passa muito isso também, né, mano? Às vezes... Quem vê close não vê corre, né? Às vezes desanima, assim. Eu acho que trabalhar com mulheres de certa forma, abrir caminhos, né? E é o que outra convidada conversou com a gente, tipo, quando você tá abrindo caminho, você tá lá dando machadada, né? Assim, e cansa. Tem dia que e às vezes resvala na gente, né? Sobra alguma coisa. Com certeza. Ali. E eu acho importante também, a gente sempre acho natural a gente trazer o lado positivo da rede de apoio, mas ser rede de apoio também é uma coisa que demanda. A gente também precisa de rede de apoio, né? Quando a gente assume esse papel de, não, vamos lá, vamos todas juntas, é super importante, é super legal,
mas tem uma carga ali uma também carga emocional. Tem duas coisas que eu penso quando eu penso nesse grupo, quando eu vejo essas mulheres juntas pedalando, assim. Uma em ouvir você falar é que eu acho muito importante, a gente sempre fala isso, que às vezes a gente ouve de mulheres, eu não gosto de esporte. Eu falo, putz, eu não gosto de esporte, é uma frase muito ampla, porque existem muitos esportes pra gostar e muitos pra desgostar. Acho que às vezes, sei lá, vem um hype da corrida. Aí a pessoa fala, putz, corrida não é pra mim, então eu não gosto de esporte. Não, gente, calma. Tem o ciclismo. Não é só corrida, né? Tem o ciclismo, tem o surf, tem o tênis, tem o beach tênis, tem o futebol. Se permite, né? Se dá a chance de experimentar, exatamente. E uma outra coisa, que é uma outra narrativa que me incomoda muito, é é só ir lá e fazer. Se você não faz, é porque você tem preguiça, porque você não quer o suficiente. E não é só ir lá e fazer, especialmente para mulheres. A questão de gênero, ela traz muitas barreiras, desafios. Então, ter outras... Quando a gente se encontra com iguais, com semelhantes, a gente se sente protegida, a gente se sente acolhida. E aí eu queria que você contasse como é isso no ciclismo, porque eu tô fazendo... A gente estava conversando antes de começar, que eu sou ciclista de mobilidade urbana e ciclista de lazer. Eu e minha barra forte. Não, gente, é maravilhoso. Eu queria abrir esse parêntese. A Nath, ela tem uma bicicleta antiga, sabe? Dessas prateadas, sei lá, meio... Fala vintage agora. Vintage, meio enferrujada, assim, e tal. E um belo dia, eu fui na casa dela e eu fui tirar a bike do lugar. E eu tô acostumada com a minha bike, que é muito leve. É uma bike de carbono, tal, uma bike de uma pessoa que treina, tal. E, gente, sem preconceito nenhum, não é sobre isso, mas, tipo... Eu fui pegar a bicicleta dela e eu quase caí pra trás. Eu tentei avisar, porque eu vi que ela foi pegar com a mão. Eu falei assim, amiga, ela não estou acostumada. Ela Aí eu falei, tá bom, então pesada essa bicicleta. Ela quase foi pro chão. Assim, e ela, um dia ela reclamou, ela falou assim, ai amiga, mas eu não consigo pedalar, eu vou pedalar na ciclovia com o Renan. E assim, eu sempre fico pra trás e não sei o que. Eu falei, é normal, tá tudo bem. No dia que eu peguei a bicicleta dela... Não é normal. Eu falei, gata, toma a minha, vai lá, você vai ver. É outro ciclismo, assim, tipo... Então, é muito legal. O que eu acho também que traz essa coisa, né, assim... O ciclismo, ele tem vários... Principalmente o ciclismo para mulheres também, ele tem várias barreiras, né? E essa coisa da bike também, é um equipamento caro, requer investimento. Mas eu tava chegando em um lugar. Cortei na sua... Desculpa. Tudo bem. Eu esqueci, mentira, eu lembro. Não, que eu ia dizer que eu não sou ciclista, assim, né? Eu sou uma ciclista de lazer. Mas eu ia fazer uma comparação com o surf. Eu sei como entrar num mar onde só tem homens surfando pode ser intimidador. E eu sinto na pele, quando eu chego e eu vejo outras mulheres no outside, sim, nossa, eu já falo assim, alívio. Isso aqui vai ser muito mais gostoso. Então eu queria saber da sua perspectiva, como esse ter outras ao lado, como você sente que isso ajuda, principalmente as mulheres que estão começando na Lulu? Porque eu imagino que isso atraia. Sabe, tipo assim, putz, eu queria pedalar, mas eu não vou sozinha. Cara, não vou sozinha. Como é que ter essas outras as atrai e as ajuda? Não, isso muda tudo. Muda completamente a experiência da aluna com o ciclismo. A gente tem um curso de iniciação e nesse curso a gente faz questão que seja um grupo. Não é aula particular ou individual. A gente fecha um grupo de 8 a 10 e aí a gente faz uma reunião prévia, presencial, antes da bike, para falar sobre tudo. E para falar justamente sobre isso, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre as expectativas, sobre o medo de cair. Normalizar algumas coisas, porque a gente não foi criada para correr, cair, levantar, né? A gente sempre foi criada assim, você não pode fazer isso, isso é coisa de menino, cuidado, você vai se machucar. Então a gente traz isso com a gente. E quando a gente normaliza algumas coisas, mas eu tenho medo de cair. Tá, mas se cair, o que vai acontecer? Vai ralar o joelho? Vai ficar com um roxinho? Tá tudo bem, você vai levantar, vai continuar. E eu fico mostrando os meus ralados, né? Fala aqui, ó. Do chão não passa, já diria meu avô. Então a gente tenta normalizar algumas situações. E quando elas se deparam com outras mulheres na mesma situação, é exatamente isso. Elas se sentem mais tranquilas, mais em paz. Falam, não, eu não tô sozinha aqui. Tem um monte de gente começando junto comigo. Então, isso é realmente muito importante. Até a questão, assim, de
como conciliar os filhos, levar o filho para a escola, e aí depois. Então, a gente tenta trazer exemplos ali dentro mesmo, para elas se inspirarem e falar, não, ela também tem 3 filhos, também tem que levar na escola, ela dá um jeito assim, e aí combina com o marido, e sei lá, tem um dia que ela chama babá, e aí elas vão tentando organizar para caber o esporte na rotina e não ficar uma coisa muito pesada, assim, de pressão, né? Porque o que não dá para ser, o esporte pode ser tudo, menos uma pressão, assim, uma coisa que vai te consumir ainda mais. Então, são esses exemplos de organização da rotina que também faz diferença no grupo. Na nossa comunidade, a gente tem, além do Instagram, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? São mais de 250 mulheres lá. E muitas expressam uma vontade, um sonho, uma curiosidade de experimentar o ciclismo, de começar no ciclismo. Mas muitas falam do medo, né? Tipo, eu tenho medo de pedalar sozinha, eu tenho medo. E aí eu sempre falo, eu também tenho medo. Eu tenho medo de cair. Toda vez que eu vou pedalar, a hora que eu começo a pedalar, é tipo pegar a estrada pra mim, assim, quando eu vou dirigir, sabe? Eu faço tipo um sinal da cruz imaginário e eu, Deus me abençoe, tipo, me proteja. Por quê? Porque hoje eu tô numa fase corredora, eu vou competir, fazer uma prova importante que eu tô treinando há meses. Se eu cair de bike agora, vai me prejudicar muito. Fora, né, assim, ralados e outras coisas. Então eu não quero cair, eu não posso cair. Mas pior do que eu não cair é não pedalar. Tipo, eu sei a alegria que pedalar me traz, né? E outra questão que as mulheres também trazem na nossa comunidade é, por exemplo, meninas, fiquei toda assada. E aí a gente fala, cara, não pedala... Tem solução para isso. Não pedala sem calcinha, pedala sem calcinha, passa o anti-atrito e tal. Então, até para essas trocas, né? Muito importante, a gente fala sobre tudo no grupo. E tem essa liberdade para falar, e não tem essa vergonha, porque somos todas mulheres. Então, acho que isso também contribui na comunidade. Você falar sobre a questão íntima, né, de infecção urinária, de candidíase, que pode acontecer muito, do atrito, se usa ou não usa calcinha, como que faz quando está menstruada, várias questões assim da mulher que ela não tem muitas vezes não é a liberdade que fala, é outro nome, não se sente à vontade. Se sente à vontade de falar isso com um homem, por exemplo, né? Então... Nem com mulher, às vezes? Às vezes nem com a própria mulher, né? Com outras mulheres. Então, eu gosto de puxar muito esses assuntos. A gente traz vários temas, assim, também dentro do grupo. E aí elas se sentem mais à vontade para falar. E você sabe que também, eu não sei, pra mim é que é muito fácil relacionar o ciclismo de vocês com o surf. Mas eu sinto que ter mais mulheres ocupando esses espaços é muito importante porque abre espaço para outras. Eu, quando vejo mulheres na ciclo, eu penso, fico mais confortável para vir aqui nessa ciclo, para trazer a minha enteada aqui nessa ciclo. Então, somos mais 2. Eram 20, agora são 22. Que vão me ver, que vão ver minha enteada e falar, olha, tem uma menina aqui, vou trazer também. mais. Porque existe uma outra questão que, inclusive, as meninas no WhatsApp falam muito, que é como alguns, eu vou ser sutil aqui, homens, se incomodam ao ver mulheres pedalando forte, bem na ciclo e ocupando seus espaços. Então, se tá incomodando, que bom, é porque a gente tá fazendo isso direitinho, ocupando aquele espaço que é pra ser nosso também, né? Total. Eu acho que a gente tá num processo lento, mas a gente tá no caminho. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Então, não é o ideal, mas vai demorar um pouquinho ainda, mas eu acho que a gente pelo menos já evoluiu um pouco, subiu uns degrauzinhos ali nessa ocupação, né, do nosso espaço como mulher. Existe sim, ainda, o esporte é um esporte machista, o ciclismo nem se fala, né? Ainda é muito machista, então... Só que eu acho que hoje a gente conseguiu justamente isso, colocar, impor o nosso respeito ali. Então, eu hoje não sinto mais tanto
essa questão do homem não querer que eu pedale, não gostar que eu pedale mais forte que ele. Uma hostilidade, talvez. Essa hostilidade, exatamente. Eu não sinto mais tanto isso comigo e com as minhas alunas, com as alunas da Lulu. Mas acontece. Porque vocês estão ali... São grupos de quantas, mais ou menos, que vocês pedalam? Ah, gente, 40, 50 Ai, por que aula. lindo. E outra coisa também que eu tava pensando enquanto você estava falando, vocês pedalam uniformizadas. Sim. Parece que é um escudo, né? Parece que vira ali uma matilha. Então é mais difícil do homem querer atacar. Mas sabe que já aconteceu uma demonstração sutil, assim, de machismo na USP comigo e com as minhas alunas, uma vez que a gente parou no cantinho ali para dar uma instrução, eu parei para dar uma instrução e passou um cara, meninas, aí não é lugar de parar, sei lá, vocês vão... O carro pode pegar vocês e tal, mas a gente estava bem no canto da rua, tá? Você, professora, detalhe, e assim, é o famoso o quê? Mansplaining. E aí eu parei, as nossas alunas olharam e falaram assim, isso é bem típico, assim, tipo, se fosse um grupo de homens, o cara jamais falaria, meninos, Nunca. cuidado, tá? Oi, queridos. Nossa. Vocês vão Assim, se machucar, tá, meninos? Agora, eu adoro esse paralelo que às vezes as pessoas me perguntam, é machismo? Eu falo, põe um homem no lugar. Aí você Vê vai se saber faria a é. mesma Você coisa. falaria igual? Exato. Se não, é machismo. Acontece muito. Até esses dias também no nosso... Essa falsa proteção, não é falsa, mas essa coisa de proteção, não, vamos proteger as mulheres. Aham. Eu tô falando pra te ajudar, como proteção pra você, que eu não quero que você se machuque, entendeu? Aham. Isso porque ele não falaria isso pra um homem. Meninas, Não. cuidado aí, tá? Não, ou sei lá, te ensinar como trocar sua marcha, a como você... Dá essas dicas, né? limpa Meu a sua amor. bike. Inclusive, queria fazer um merchan aqui da Lulu, que eu aprendi a manter a minha bike lubrificada, limpar tudo, num curso esmalte graxa. É verdade. Com você, anos atrás. Eu ia fazer uma prova, e nessa prova, era uma prova de longa distância, era o 70.3. E eu fiquei com medo de furar. E se furasse, eu não podia contar com o mecânico da prova, porque sei lá eu, quando ele ia me atender. Então eu falei, cara, eu preciso aprender a furar, a trocar pneu, a mesmo lubrificar a bicicleta e tal. E eu fiz esse curso, e foi incrível. Incrível. Gente, ela cuida maravilhoso. melhor da bicicleta dela do que ela cuida de muita gente por aí. Queria só dizer isso aí. Óbvio! Mas hoje teve um caso também, por exemplo, no nosso grupo do WhatsApp, outro dia uma menina veio perguntar, tipo, um cara falou bom dia, e sei lá, eu sinto que ele não me respeitou, não sei o quê. E aí a gente começou a trocar sobre condutas, né, na ciclovia. Eu, não sei você, mas eu já passei por situações de, tipo, tá pedalando, fazendo força, um estímulo, e eu pedi, esquerda passa, com licença. Ninguém abre. Bom dia. Porque ele vê que é uma voz de uma mulher, né? E ele deu tá com um amigo atrás, e o amigo, que já entendeu Gritar. tudo, falar esquerda, e o cara abre. E, tipo, eu tô na frente, beleza, né? Já aconteceu com você? Que outras situações você pode ilustrar, por exemplo? Já aconteceu e agora eu já aprendi. Eu aviso. Aconteceu de eu estar fazendo o meu treino intervalado e aí eu vou lá e passo o homem. Aí o homem vai e me passa. Aí eu vou, descanso, aí eu começo a fazer o intervalo de novo, passo o homem de novo. Aí ele fica bravo, vai lá e me passa. E aí eu tenho que parar, porque deu tempo do intervalo. Aí da terceira vez olha, estou fazendo um treino intervalado, não estou competindo com você, eu aviso. Então hoje, quando eu me vejo nessa situação, que começa um passar, o outro passa e não deixa, aí eu já falo, tô fazendo intervalado. Ou eu acabo deixando abrir um pouco, porque não quero me indispor e já vou em horários até um pouco mais tarde para não ter esse movimento de pelotão super cedinho na ciclovia, mas quando acontece eu aviso, eu falo, tô fazendo intervalado. Ai, gente, mas que masculinidade frágil, né? Assim, Muito. que você ficou chateado porque foi ultrapassado. Ô, pessoal, melhorem. Você sabe que aconteceu uma situação também recente, né? Que você foi assaltada, roubaram sua bicicleta. E eu lembro que, dentre as muitas questões que esse episódio trágico, sinto muito, levantaram, uma delas foi que alguém te falou: ai, mas você tinha que estar lá pedalando essa hora sozinha? Alguém não, Nath. Muitas? Alguém não. Eu tive o meu vídeo, teve mais de 1 milhão de visualizações.
esse vídeo do assalto e eu fui assaltada na hora, eu tava com 2% de bateria, mas ninguém quer saber. Eu liguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para 190, liguei, avisei, esperei a polícia, aí vi 2 caras policiais descendo de moto, avisei, eles foram atrás, aí eu vi que eu tava com 2% de bateria, gravei o vídeo e postei. Sem edição, sem nada, postei do jeito que tava. Porque eu já queria que as pessoas começassem a divulgar o assalto. Pra tentar recuperar a sua bicicleta. O mais rápido possível, não é porque eu queria aparecer nas redes sociais. Lógico. Isso foi um acaso, essa exposição, né? Porque aí as pessoas começaram a compartilhar e, daqui a pouco, sei lá. E aí apareceram pessoas que não conheciam a história e muitas, tá? Muitas mesmo. Que estava fazendo sozinha, com uma bike cara, na ciclovia. Caramba. Deixa eu pensar, bike na ciclovia. Poxa, bike na ciclovia, era onde eu deveria estar, de fato. Né? Se não tem segurança lá, ou se lá é realmente um lugar que tem mais incidência de roubos, não é um problema meu, não é culpa minha. É culpa de quem administra ali o lugar. E a bike cara é bike de competição, é o meu trabalho, é a minha ferramenta de trabalho. E é o reconhecimento do seu trabalho. É como se você não tivesse o direito, né, de pedalar uma bike Exato. cara na hora que você quiser. Eu me senti, às vezes, culpada por ter sido assaltada, que é aquela inversão, né, a vítima vira culpada da história. E sim, foi muita gente, não é que foram poucas. E isso me desanimou bastante, assim, sobre como as pessoas, como a sociedade ainda vê a mulher. Uhum. Aí, na mesma semana, teve um jogador de futebol que foi assaltado lá no Rio. Levaram o celular dele. Aí teve até algumas pessoas falando, vê se as pessoas estão perguntando pra ele porque ele estava fazendo sozinho dentro do carro. Com o celular caro. Com o celular caro, um carro caro. Absurdo. Realmente não. Exato. Né? Então, isso me fez perceber, eu falei assim, nossa, a gente está bem atrasado ainda, né, em relação a isso. E algumas pessoas, mas você vai continuar pedalando? Você vai continuar pedalando sozinha? Eu falo, eu vou, porque o que eu faço? Eu tenho medo? Como você falou, eu também tenho medo, eu não quero ser assaltada, claro. Né? Eu não quero cair. Mas eu acho que a gente está sujeito a isso a partir do momento que a gente pisa fora de casa, às vezes até dentro de casa, você corre riscos. E então, assim, toma os cuidados que você tem que tomar. Eu tinha seguro da bicicleta. O seguro me ressarciu. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Posso evitar lugares de maior risco? Posso, né? Mas eu não vou deixar de fazer o meu esporte, porque eu não tenho ninguém para pedalar comigo, ou porque eu não quero ir sozinha, ou porque eu tô com medo de ser assaltada. Eu vou fazer. Até porque é quem interessa, né, tolher uma mulher, assim. Quem interessa que ela ache novamente que ela não pode ocupar aquele espaço, estar naquele espaço. Mas, meninas, até as próprias mulheres pensam assim. Com certeza. Eu tenho certeza. Com certeza. E o que eu penso nessas situações é que até essas são vítimas que ainda não se perceberam vítimas, assim, sabe? Porque eu acho que o despertar dessas questões acontece para cada uma num momento, por uma causa. Sim. E por isso que eu acho tão importante a gente falar e repetir. Porque é isso, eventualmente vai perceber, assim, uma hora sabe? cai a ficha, né? Ela vai falar, putz, cara, eu também tô sendo vítima disso. E aí eu queria perguntar para vocês duas, que agora, esse episódio eu tô de chat, assim, porque eu não entendo muito de bicicleta. Mas, no processo da Amanda, minha criancinha, aquela coisa linda, no processo dela aprender a pedalar, uma coisa que me emocionou, assim, me deixou orgulhosa, e que você tava falando agora, porque aí eu pensei que quando furasse o pneu e tal... Ela pratica vários esportes, assim como eu, mas eu achei que o ciclismo deu para ela um senso de autorresponsabilidade e um senso de eu resolvo as minhas coisas e eu sei como ocupar esse espaço, porque eu acho que a bike traz isso diferente de outros esportes, assim, da corrida que é só o seu corpo, ou do surf que não tem tanta gente perto, assim. Eu lembro dela, a gente indo até a ciclovia, saindo ali da João Dias indo até a ciclovia, e aí eu mesma falei pro meu marido, eu falei, mas ela vai pedalando na avenida? Aí ele, vai, ela aprendeu isso no curso de ciclismo que ela está fazendo.
E eu assim, né, coração palpitando, eu falei, tá bom. Porque eu mesma não sabia fazer aquilo. Como assim? E aí ela falou pra mim, não, Nath, fica tranquila. A gente tem que ocupar aqui o nosso lugar na faixa, não pode ir muito no cantinho, porque senão o carro chega muito perto. Maravilhosa. Orgulho! Não pode, então tem que ocupar o espaço, tem que ficar atenta aos carros. Aí eu, tá bom, beleza. Então vai aí que eu vou te seguindo fazendo. Então eu queria saber disso do ciclismo. É correta essa minha sensação? Ele te ensina, ele te dá, acho que autonomia é a palavra. Ele te dá autonomia e te dá o senso do coletivo. Porque o ciclismo ele não é um esporte individual. Ele é um esporte, também não é coletivo, como o basquete, o futebol, o vôlei, mas ele é um esporte de equipe. Você precisa de outras pessoas e você precisa se preocupar com as outras pessoas também, que estão à sua volta. Quando a gente está falando em pelotão, são vários ciclistas juntos. Se você faz algum movimento brusco, ou freia errado, ou não sinaliza... Ou derrubar a garrafinha. Você pode ser responsável pela queda de alguém, você pode ser responsável pela sua própria queda. Então, você tem que estar sempre muito preocupado com quem está à sua volta. E eu acho que o ciclismo, diferente de outros esportes, desenvolve bem isso, esse senso do coletivo. Você não está sozinho, até para fazer força. Se você está num pelotão, e eu falo muito isso para as alunas, né? Você está num pelotão, é o ritmo do pelotão, não é o seu ritmo. Então, você tem que pensar em quem está atrás, tem que pensar nessa variação de velocidade que não pode ser muito brusca, porque senão atrapalha e desgasta quem está atrás. Então, acho que esse senso de coletivo também o ciclismo ajuda a desenvolver. Total, né? Faz total sentido. E eu, pensando como ciclista, eu acho que ele me dá autonomia nesse sentido de que sou eu, uma mulher pequena, ocupando o mesmo espaço de um carro. Então, sim, eu tenho que me posicionar. Sim, eu tenho que... Às vezes eu pedalo em pelotão... Você tem que ficar grande ali, né? Tem que ficar grande. E eu fico grande na bike, sabe? Tipo, eu sou pequena, mas assim, eu faço os movimentos com tanta segurança, eu sei o que eu tô fazendo, que meio que intimida o motorista. Então, por exemplo, quando eu tô num pelotão, às vezes eu ponho a mão assim na frente do carro, assim, tipo, me espera, eu vou passar. E ele para. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas você peitou o carro. Óbvio, porque se eu não peitar, ele não vai parar. Porque eu sou mulher, antes de tudo. Primeiro é uma bike, né? O motorista... O Brasil... Não estamos preparados para essa conversa ainda, mas assim, o Brasil não tem essa cultura ainda de respeitar muito o ciclista, salvo alguns lugares, salvo exceções. Mas imagino, nunca pedalei na Europa ainda, mas imagino que... diferente. É diferente, todo mundo fala. Lá tem mais cultura, né, de ciclismo... na Itália, na Espanha, enfim, na França, né, o Tour de France. Mas, então eu aprendi a isso, tipo, ocupar o meu espaço e me impor. Acho que é isso, me impor. Além de que eu tenho que me proteger. Então, é isso. Hoje, quando eu pedalo, eu falo, o ciclismo, ele me obriga a estar consciente, atenta e alerta o tempo inteiro. Todo. O tempo inteiro, porque eu tenho que calcular não só os meus movimentos, mas os movimentos da galera. Então, assim, eu tô aqui pedalando e eu tô olhando o cara lá na frente. Aí passou a capivara. Já sinalizo pra galera que tá atrás pra diminuir também, e eu também já diminuí. Então, é um esporte muito complexo, assim. Além da força, né? Que demanda muita força. Essa questão da concentração é importantíssima também. De você estar 100%, e eu acho que o ciclismo traz muito isso pra mim. Quando eu tô pedalando, eu não penso em outra coisa. Eu só tô ali naquele momento. Eu não tô pensando nas contas que eu tenho para pagar, na roupa que eu tenho para lavar. Eu tô pensando ali, o que eu tô fazendo naquele momento. E isso é uma forma de relaxamento também. Apesar da força que a gente faz, a gente tá relaxando a mente. Então, para mim, o ciclismo sempre trouxe esse benefício, assim, de como se fosse uma terapia mesmo. De agora eu não só vou pensar nisso, não vou pensar mais em nada. Tem gente que fala, eu não consigo pedalar quando eu tô com um problema. Eu falo, gente, quando eu tô com problema é a hora que eu quero pedalar, porque é a hora que eu realmente me sinto ali, só eu naquele momento pensando e preocupada com os movimentos, preocupada com o que está acontecendo à minha volta, se tem carro, se não tem, se tem capivara, se tem que desviar, então
Você falou da capivara, daí você fez assim, eu vejo a capivara, eu sinalizo. Eu pensei, gente, você sinaliza para a capivara? Não, eu juro que eu falei, gente, o que ela sinaliza pra capivara? Socorro. Eu amo. Daqui a pouco elas vão responder a gente, né? Gente, essas capivaras, elas interagem melhor com o ciclista do que com outras capivaras, eu tenho certeza. Hoje, pra gente começar a fechar aqui o nosso papo, a gente tem uma pergunta que a gente repete para todas as entrevistadas, que é o que o esporte te ensinou pra vida? Olha, o esporte me ensina todos os dias sobre essa questão que eu falei para vocês, de não desistir. Aquele mesmo percurso que às vezes a gente faz, né, sempre. Vou muito para Romeiros, não sei se você vai, acho que você vai, né, Nath, bastante para Romeiros. Cada vez que eu subo o tira-saia, por exemplo, é diferente. Tem dia que eu subo bem, tem dia que eu não subo tão bem. Tem dia que eu subo reclamando, tem dia que eu subo feliz conversando, tem dia que eu subo cantando. E é isso que o ciclismo me ensina todos os dias, que cada dia é um dia. E nunca é sobre aquilo, é sempre sobre o próximo. Vou fazer uma corrida, uma prova, né? Não corrida, uma competição. Às vezes ela não sai como eu planejei, porque a gente visualiza, né? A gente quer... a gente treina para aquilo e nem sempre as coisas acontecem como a gente imaginou, como a gente planejou. E aí eu paro e falo, tá bom, vamos para a próxima. Porque ficar remoendo o que aconteceu, o que passou, não vai resolver, não vai mudar aquilo que aconteceu e só vai te trazer sofrimento. Então eu sempre estou olhando muito para frente. Acho que o ciclismo me ensinou isso para a vida, de tá bom, tô com esse problema, é isso, eu não tenho como mudar isso, vamos pra frente, vamos olhar o próximo. E eu acho que é isso, como leva a vida, né? Um pedal após o outro. E aí eu queria fazer uma última pergunta também para encerrar do lado, porque a gente falou muito das manas da comunidade, né? Que falam que gostariam de começar a pedalar, mas tem medo, mas tem insegurança. Para as mulheres que, assim como eu, ainda não vivem esse esporte, o que vocês diriam para elas? Essas que têm medo, que têm insegurança, mas que têm um desejo de experimentar esse esporte? Que tipo de... Como uma puxa a outra nesse momento? Eu acho que o medo a gente supera com informação. Quando a gente não tem informação, a gente tem medo. Quando você tem um grupo que fala assim, vem cá que eu vou te ensinar da forma... E não precisa ser a Lulu, pode ser qualquer outro grupo. Existem outros vários que podem te ajudar. Mas eu acho que buscar informação é muito importante. Não ir assim às cegas. Eu vou pedalar porque pedalar é fácil e eu vou pegar uma bike de estrada e sair andando. Você pode se machucar porque a técnica é diferente, a bike é diferente. Então, buscar informação. Isso faz com que você tenha mais segurança e menos medo e saiba o que você está fazendo. Lá a gente ensina até subir e descer da bicicleta. Coisas básicas, assim, que parece que é ridículo, mas não é. São coisas muito importantes. Eu pareço uma maluca fazendo assim na bicicleta. Você subir e descer da bike, coisa que... mas isso todo mundo faz. Não. Para o esporte é diferente. Então, acho que você entender que o esporte ciclismo é diferente do ciclismo recreativo, lúdico, brincadeira, tal, já é um caminho andado. E segundo, buscar orientação e informação de profissionais que estão lá para fazer aquilo... ficar mais prazeroso e mais seguro, né? Eu acho que isso é muito importante. E tem que ir, tem que procurar. Tem que ir. E de preferência mulheres, né? A minha dica, acho que a mensagem que eu queria passar tenta, mas tenta mais de uma vez e tenta outros estilos. Porque o ciclismo, ele depende do tipo de bicicleta. Então, tem a mountain bike, tem a gravel, tem a road, tem a TT, enfim. Tem minha barra forte. Tem a barra forte, tem a fixa, acho que tem vários estilos. Tem a bike de pista, né? Tem o lugar que você pedala. Então, assim, eu tenho uma amiga que começou a pedalar e ela queria fazer triatlon e ela começou a pedalar na USP. E aí ela abandonou, assim, porque logo entrou a pandemia, ela começou a pedalar no rolo, e ela falou, eu odeio pedalar, não dá, não sei o quê. Eu falei, amiga, você odeia pedalar na USP e odeia pedalar no rolo. Não é o mesmo pedal. Vai para uma estrada bonita, uma estrada... É outra experiência. É outra experiência, sabe? Concordo. E mesmo eu comecei a pedalar numa mountain bike que eu gosto, era legal, mas assim, ela era muito pesada para mim.
Eu não tinha tanta força. Aí, quando eu comprei uma road, eu troquei 6 meses depois, mudou a minha relação com o ciclismo. Então, eu acho que eu falaria isso, assim, tipo, experimenta, dá mais uma chance. Tudo bem se você não gostar, mas busca essa informação e experimentar outros tipos de ciclismo, sabe? Com certeza. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem essa ideia de que quando a gente vai começar a pedalar, a gente tem que começar com uma mountain bike. Eu não sei quem colocou isso na cabeça das pessoas. Aí eu falo, tá bom, então você vai jogar futebol de campo com a chuteira de futebol de salão? Não é a mesma experiência. A mountain bike, ela vai agarrar no chão, no asfalto, vai fazer sua velocidade diminuir, a sua experiência não vai ser tão boa, você não vai aproveitar todos os recursos, né, do terreno com uma mountain bike. Então, mas a bike de estrada é uma bike de competição. Não. É uma bike para andar no asfalto. Adaptada ao terreno, né? Ao terreno, de acordo com o terreno que você tá. Então, acho que quebrar esses paradigmas também é importante sobre os tipos de ciclismo. Porque são vários, como você disse, né, Nath? São vários. Muito bom. Bom, gente, se vocês me virem pedalando com a minha barra forte, eu nem sei o que é barra forte, mas eu adoro chamar minha bike de barra forte, porque eu acho que dá um charme pra ela, uma coisa especial. É muito estileira, amiga. Tá bom, então se vocês me virem pedalando com a minha barra forte na ciclovia no meio das capivaras, façam um sinal pra mim. E para as capivaras, que Fu já disse que elas entendem. Obrigada, Gi. Muito obrigada, Prazer Gi. receber você aqui. Espero que acabou? vocês tenham gostado. Papo bom, gente. Foi É muito assim, bom. acaba logo. Sabe depois você aonde volta. a gente vai continuar? No seu podcast. É verdade. Estão convidadas, as duas. Gente, o que eu vou Obrigada. falar no podcast dela? Eu não sei, mas a gente vai estar lá. E a gente espera vocês também, todos, nos próximos episódios do Ela Inspira. Obrigada. Obrigada.